Tá, então vamos conversar então aqui sobre o lançamento então dos pequenos grupos. Eu falei que a gente não conseguiu implementar isso no que o Acts realmente recomenda, né? Como vocês vão começar então e vão fazer melhor do que a gente fez, vocês vão colocar isso na hora certa. Então isso vai trazer muito mais benefício do que a gente teve. A gente enfrentou alguns problemas porque a gente não fez como deveria ser feito. E vocês vão ver que isso ajuda demais para que a igreja cresça em número, tá? E que também as pessoas sejam melhor assimiladas, que a gente falou da assimilação de antes. Tá? Então vai ser muito importante isso daqui acontecer na hora certa. Tá? Eu vou falar bem rapidinho isso aqui, que os nossos modelos de pequeno grupo, eles aconteceram dessa forma aqui, né? Crescimento dos pequenos grupos. Nesse período aqui de 2008 a 2013 foi uma época de desencanto dos pequenos grupos, porque tudo era pequeno grupo, não sei se vocês lembram disso, quem é da igreja aí nesse tempo. Né? E pode-se dizer que está chegando na maturidade dos pequenos grupos agora. Tá? Nessa época aqui, foi aquela época que toda quarta-feira virou um pequeno grupo. Não sei se vocês viveram isso. Eu vivi essa época que não tinha mais culto, era só pequeno grupo, mesmo dentro da igreja, né? E acontecia por um período indeterminado, por muito tempo, se estendia demais, enfim, foi uma época ruim aí de pequenos grupos. Né? Alguns modelos, né? O modelo da Igreja Adventista de pequenos grupos, todos os que vocês viram até agora, eles sempre foram movimentos e modelos de outras denominações, tá? Copiados de outras denominações, tá? Até então. E a gente vem sofrendo muito por conta disso com os pequenos grupos. Tá? Então a proposta que a gente traz no Acts para os pequenos grupos darem certo, ela funciona um pouquinho diferente. Né? Isso daqui é o que a gente tinha num ciclo de discipulado mais recente com os pequenos grupos, agora já mudou um pouquinho também isso aqui, né? Mas lembram disso aqui? Fase 1 estudo bíblico, fase 2 recém-batizado, fase 3 missionário. Não existe mais, né? Mas a gente já teve isso, né? Mas a gente olhando para hoje, né? Olhando para isso. Isso, perdão, na hora da escola sabatina. Isso. Eu tinha os alunos que eu era professora e eles até saíram da igreja. Só teve um lugar que eu vi isso dar certo, que é na classe do irmão de Vir da Igreja de Portão. O resto nunca deu certo em lugar nenhum. Até porque, gente, você trabalha com grupo e você não
pequenos grupos aconteciam em tempo de término, né? Era assim, ficava lá na casa da pessoa eternamente, né? Ninguém aguenta isso. Cada dia numa casa. Cada dia numa casa, por muito. Acabar. Porque daí você convida a pessoa por um período ali. Tipos diferentes, não tem número de pessoas específico, pessoas fora da igreja, pastor tem um pequeno grupo também, né? Desenvolvimento de liderança, formar outros líderes, ter apoio da liderança da igreja. Eles devem crescer, né? E promover multiplicação. Algumas características aí que a gente quer nos pequenos grupos. Aqui um exemplo do reino de amigos, né? Então, o reino de Deus é um reino de amigos e ao redor da mesa é onde eles se encontram. É essencial que um pequeno grupo tenha comida, porque ao redor da mesa existe graça. Né? Ao redor da mesa todos são iguais, né? As histórias acontecem, elas são ditas, são ouvidas, é onde a gente tem comunhão com as pessoas, né? A gente está mais próximo delas. Então tem que ter, gente, tem que ter comida no pequeno grupo, tá? Não sei se vai ser no começo, no fim, no meio, mas tem que ter. Né? Não esqueça disso. Por que viver em pequeno grupo, né? Promover mais intimidade com Deus, com as pessoas, né? Transformações vão acontecer na vida das pessoas. Descoberta de dons e talentos. Tá? Quando você vive em comunidade, tem intimidade com elas, você começa a descobrir dons e talentos das pessoas. Às vezes, mesmo sem teste, você vai descobrindo por quê? Você vai conhecendo a pessoa. Maior profundidade, ele tem que ser relacionado sempre à missão. Então, um meio para chegar no fim, relacionado à missão. Um crescimento de comunidade mais natural possível. O pequeno grupo proporciona. E isso aqui, ó. Como a gente precisa disso? Liberdade de opiniões. O pequeno grupo facilita o diálogo. Né? A gente precisa dialogar com as pessoas. Não só falar, mas escutar. E a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, falar menos. Então, é muito importante a gente ouvir as pessoas. E o quanto a gente aprende ouvindo as pessoas. Né? Eu acho que o Paulo vai falar isso daqui, mas de qualquer forma, vou falar para vocês aqui. Existe a evolução do plantio, né? Então, onde que o pequeno grupo ele deve acontecer? Mais ou menos aqui, ó, você vai ter 50% a 60% da evolução do seu plantio acontecendo. Tá? Coloquei em porcentagem porque o plantio pode acontecer em um ano e 4 meses, como foi o nosso, pode ser 7 meses, 8 meses, depende de como vocês podem trabalhar e de como o grupo de vocês vai estar respondendo. A maturidade do grupo, enfim. Então, 60% mais ou menos do plantio já estando acontecendo é onde os pequenos grupos vão ser lançados. Tá? Então, você lançar os pequenos grupos nessa fase aqui. E a gente vai ver como fazer isso aqui. Tá? Então, aqui está a implantação, as orientações para a implantação do pequeno grupo. Tá? São as fases aqui. Tá? Você orar primeiro, oração fundamental desde o início do planejamento, peça a Deus para trazer pessoas que Ele quer transformar. Aqui uma coisa importante. Se você, desde o início do grupo base, né, para iniciar um grupo base, a gente entende que, desde o início, você está praticando o acorde, certo? O acorde agora é parte da sua vida, certo? Então, se você praticar o acorde, Deus vai te trazer pessoas o tempo todo, certo? Então você vai ter mais relacionamentos, muitos relacionamentos.
Essas pessoas podem ser convidadas para quê? Para o pequeno grupo. São as pessoas que Deus está te enviando. Então elas vão chegando. E se você pedir, isso aqui eu tenho certeza que Ele vai te mandar. E pessoas que você às vezes nem espera. Tem um garoto que eu estou dando estudo bíblico, o Vinícius. Ele é sobrinho do Luciano, que já frequenta lá com a gente. Ele me mandou um áudio, acho que eu não tenho mais gravado. Mas quando ele me mandou o áudio, eu disse: Adriano, eu sou sobrinho do Luciano, tal, estudou a Bíblia contigo e tal. Como é que eu quero me inscrever num curso bíblico? Como é que eu faço? Quando é que é aberta a inscrição? Quanto é que tem que pagar? Pergunta que ele me fez. Tá? Então, assim, Deus vai te enviando pessoas que você nem imagina. Tá? Então, orar para que Deus te envie as pessoas. Tá? Isso faz parte do teu dia a dia, do acorde também. Você vai conhecendo as pessoas. Eu estipulei na minha semana agora, minha esposa fica brava comigo, que eu não convidei, quer dizer, já convidei ela, não foi, para tomar um café e comer um pastel comigo, porque terça e quinta de manhã são os dias que eu separei na minha semana para o acorde. São os dias que Deus tem que me enviar as pessoas. E daí, terça-feira e quinta-feira, das 9h30 até o meio-dia, eu estou livre para isso. Eu já convidei ela, quis abençoar ela com o pastel, ela rejeitou o pastel. Mas foi só depois disso que Deus te enviou? Você reclamou, Deus atendeu. Liderança. A segunda parte aqui, né? Estar disposto a ouvir mais do que falar, né? Já até tinha falado isso antes aqui. Né? Lembre-se que você está assumindo um compromisso de cuidar de pessoas, né? Para os pequenos grupos, dividir as tarefas, né? Lanche, comunicação, estudos. Quem fizer parte do grupo contigo, você dividir essas tarefas, né? A gente faz isso até hoje dentro do funcionamento da igreja, tá? Provavelmente alguma parte eu vou falar isso, mas já vou adiantar. A gente quer que os pequenos grupos funcionem como mini-igrejas, que elas atendam a necessidade como se fosse uma igreja realmente. Para quê? Para você desenvolver liderança ali dentro e para que, quando essas pessoas do pequeno grupo migrarem para o culto de celebração na igreja, o que elas encontrem na igreja? Uma cópia do pequeno grupo, uma extensão, que seja um local de acolhimento, de partilhar comida, de conhecer uns aos outros, continuar, mesma coisa. Interessante, né, gente? Vocês lembram, acho que foi do segundo módulo, nós fizemos a maquete do plantio, e vocês colocaram ali, distribuindo dentro do bairro, em vários locais chaves, para que seja extensão da igreja em toda a comunidade, justamente por conta disso. Então, assim, quando elas chegarem na igreja, por que essa migração agora para o local, né, não vai ser diferente? Porque o que ela vai encontrar na igreja é uma extensão do que ela já tinha no pequeno grupo, em proporções maiores. Né? Que é o quê? Acolhimento, cada um cuidando do outro, cada um encorajando o outro. Né? A gente espera que nunca tenha feedback de confrontação, né? Mas sempre tem. Né? Mas que ela encontre realmente uma mini igreja lá do pequeno grupo, ela encontra depois. Né? Algumas pessoas exigirão mais de você do que outras. Né? Lembrar que a diversidade é importante. E aqui eu não criar expectativas, trabalhar pelas convicções, propósitos, não pelos resultados. Isso aqui eu já falei também. Local. Você considerar um local, um espaço aí para receber 15, 20 pessoas, ou se for nas casas também, aí, como vocês quiserem, né? Um local para que as crianças possam comer, local para as pessoas comerem e um local para as crianças, local precisa de silêncio e privacidade. Facilidade das pessoas chegarem ao local também faz toda a diferença. Então, algumas dicas de implantação. Convite, né? Você vai convidar as pessoas, né? Então, eu falei que seja uma extensão também do acorde, né? São pessoas do seu relacionamento que agora você vai convidar para um pequeno grupo. Já que ele tem
data de início, data de fim, você convidar essas pessoas para um compromisso. Olha, eu queria te convidar para um compromisso especial, é o nosso pequeno grupo, a gente vai começar tal dia, vão ser, sei lá, 12 ou 15 temas, são 3 meses ali, ou são 4 meses, que a gente tem o compromisso de se encontrar. Né? E daí você trabalha do jeito que você quiser, confeccionar convite, fazer decoração, aí a criatividade vai longe aí. Né? Faço convite de forma única, pessoal, fazendo a pessoa se sentir especial. Deixar claro aqui, ó, duração dos encontros, né? Explicar um dos principais objetivos do pequeno grupo é aprofundar relacionamento. Outras dicas aí, criação de WhatsApp, ok? E lembre-se que sua missão agora é pescar homens. Você insistir com as pessoas. Aqui tem alguns exemplos, daqui não são exemplos meus aí, tá? Isso aqui nem sei, o pastor Alex que trouxe pra gente. Tá? É mesmo? É. Olha aí, então você pode falar melhor aqui sobre. Então, assim, olha aí, gente, tá o exemplo aí, tá? Decoração, né? As pessoas uma vendo as outras. Vai ter que cobrar o cachê aí de... Olha aí, tá vendo? Não é preciso que eu não estou pagando, eu só estou apresentando, entendeu? É de alguém que... Mas... É que é o treinamento também. É o treinamento? Então, você fazer isso acontecer de forma especial para as pessoas que você está convidando. Para que o pequeno grupo, para que ela enxergue que é um compromisso, que realmente é especial e tudo mais. Né? Teu também? Não, então, olha aí. Algumas coisas aí, alguns exemplos aí. Tá? Com a gente, o que aconteceu? A gente não teve no nosso plantio, quando a gente tentou colocar os pequenos grupos, nosso pessoal não teve a maturidade suficiente para se dividir. Por quê? A gente teve um período muito grande de percurso do treinamento do grupo básico até o plantio, realmente até o lançamento do culto público. A gente ficou 1 ano e 4 meses. Por quê? A gente começou a se reunir antes do primeiro módulo do plantador e depois que o plantador foi acontecendo, eu fui trazendo as novidades para o grupo. E no bairro do Maluche, a gente teve muita dificuldade de conseguir um local. Então, foi se estendendo o nosso período. E a gente foi ficando muito junto, muito junto. E depois de ficar muito tempo junto, o que acontece? A gente não quer separar. E aí, quando eu lancei os pequenos grupos para a gente se multiplicar, não deu certo. E daí a gente ficou sem os pequenos grupos. Mas agora pensa, você tem um grupo base de 20 pessoas, vamos supor. Você, naqueles 60% ali da evolução do seu plantio, você dividiu esse grupo de 20 pessoas em 4 de 5. Certo? Cada um desses 5 levou 2 pessoas. Tá? Você tem um grupo de 5 adventistas, cada um levou 2 não adventistas. Fala as contas comigo aí. 2 vezes 5? 10. Tá? São 4 grupos. São quantos não adventistas? 40. Certo? Depois, se você pegar esses 40 e migrar para a igreja, com quantos a igreja vai começar já? 20 da base, mais 40, 60 pessoas. Você triplicou o número de pessoas da sua igreja só com aquele grupo. Então, a implantação do pequeno grupo, para crescer esse número, mas para criar liderança, comunidade. Você faz isso depois. Depois acabou. O que eu vou fazer? Esse pequeno grupo agora é assimilado na igreja. Ele é envolvido aonde? Na celebração, nos ministérios. E agora o pequeno grupo faz o quê? Pega essas pessoas, pode criar outros novos pequenos grupos, convida mais pessoas e assim. Quando você tiver tudo cheio, é hora do quê? Você vai ter novos líderes, tá? Novas igrejas, lembra?
e aí de multiplicação. Então, o pequeno grupo é uma ferramenta enorme para a criação de novos líderes, novos discípulos, para que a igreja cresça e depois você tenha que multiplicar. Então, feita na hora certinha, isso vai muito bem. A gente não conseguiu fazer isso e agora a gente pretende colocar isso em prática agora que a gente tem os pequenos grupos, para que isso aconteça. Último slide, acredito. O que pode matar, então, o pequeno grupo, né? Interpretar mal o propósito do pequeno grupo, o pequeno grupo se tornar um local para fofocas, né? Não se preparar, falta de organização, centralização do estudo, do assunto, né? Não é estudo, mas é a mesma coisa ali, né? Isso aqui é importante, gente. A gente precisa aprender, não é nem passar o estudo, não é o termo adequado. Quem vai comandar, exatamente, ser um mediador. Você tem que saber fazer mais perguntas do que responder. Você num estudo bíblico ou num assunto que surgir ali do reino, ali, que vocês estiverem conversando, um grupo de amigos ali, você suscitar mais perguntas para criar respostas e depois vocês juntos arrematarem. Então, um pequeno grupo, ele pode ser assassinado aí, se a pessoa que está ali centralizar. Ela vai fazer um sermão. Na segunda reunião, não vai mais. Só ela fala. Não cumprir as atividades de pequeno grupo, não buscar ajuda caso esteja enfrentando dificuldades. E aqui, né, que pode dar muito certo, intimidade com Deus, consagração, oração intercessora, trocar experiências, tempo para cuidar das pessoas, aprender a ouvir, fazer novos amigos e criatividade, né? Você vai criar muitas coisas mais aí. Aqui é o roteiro do tema, do Reino de Amigos. Tem uns temas aí, não sei se vocês têm para passar. Se eu tenho o arquivo? Eu não tenho arquivo. Esse daí ficou Juventude. Da Nova Semente. É que esse aqui veio lá da Nova Semente. Mas é o mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo. Agora vocês falaram que são 15 temas, né? Entrou identidade. Tem identidade? Não. Identidade. Nossa, tem 12. Justiça. Então mais 3 novos aí. E é isso, gente. Conformista, né? Não, compromisso. Compromisso já está. Sacerdócio, graça, missão, glória. Sim. Perdão. Perdão. Justiça e mediação, só graça, intimidade. Não sei qual outro. Eu acho que é um evento convite, então. Vocês não têm evento convite, né? Não. Evento convite. Então, assim, nós apanhamos aqui porque nós não fizemos na hora certa, tá? Mas coloque ali, naquele cronograma ali, para que você coloque na hora certa disso acontecer. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor, porque a gente apanhou por isso. Eu digo que a gente lá brincando, que teve que vir a perseguição para a gente, os pequenos grupos. Sabe que você falando da questão de que daí não conseguiu continuar, porque daí não queria se separar, isso sempre acontece. Nunca quer se separar depois desses 12 encontros, 15 encontros. Mas daí, como tem a imersão, acho que o que vocês não tiveram, a imersão parece que sela, fecha um ciclo, sabe? E as pessoas entendem o propósito de fazer um novo. Então, a imersão acho que é bem importante nesse processo de abrir novos. Agora, eu acredito que para vocês agora, né, por exemplo, uma imersão lá no final, com um estudo sobre o EIPEST e os dons, as pessoas começam a visualizar onde elas se encaixam na igreja agora. Então, elas entrarem nos ministérios. Aí você tem a pessoa, você tem o dom dela e é onde ela vai se encaixar na igreja. E aí ela vai voar na igreja. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim? Alguma dúvida, alguma pergunta? Exclamação.